baixo e a parte de cima é um controle individual para cada um desses motores, né? No caso aqui não são dos elevadores, apesar de eles serem muito parecidos, mas são das varas contrapesadas. Então, para a gente entrar com o cenário e sair com ele de cena dentro do que o espetáculo hoje em dia é muito dinâmico e é totalmente programável. Então, a gente precisa ter o controle total de entrada e saída de cenário, entrada e saída de luz. E só esse tipo, infelizmente aqui no Brasil a gente não tem esses controles tão para essa aplicação tão com a perfeição com que esses equipamentos têm, né? Por isso da licitação ter que ser internacional e a gente usar esse tipo de Ô equipamento. Luiz, me explica uma coisa assim que eu tenho dúvida, porque como é que você faz a contrapesagem com motor elétrico? Ele tem alguma espécie de balança, de sensor? Como é que é? Na verdade é o seguinte, isso é muito raro acontecer, salvo, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil poucos exemplos. Um deles é o do Auditório Ibirapuera, não sei se alguém conhece aqui lá no Parque do Ibirapuera, uma obra de Oscar Niemeyer. Aquele portão que dá do fundo ali para o palco, aquele portão vermelho, que depois a gente vai passar aí, é um portão elétrico contrapesado. Por quê? Porque ele pesa quase 11 toneladas e para a gente fazer aquilo lá se movimentar só através de motores, a gente ia ter que botar um motor, esse portão aí, né, do tamanho dessa sala aqui para puxar esse sistema todo. Então, o que nós fizemos? Para aliviar a carga, nós botamos um motor que puxa somente 900 kg, é um motor bem pequeno, o tamanho dessas duas caixas aqui, e toda a carga do motor nós jogamos em 2 carros de contrapeso. Então, ele está totalmente balanceado e a gente só aciona o motor quando a gente quer subir ou descer o portão. Porque todos os domingos, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir, lá o Parque do Ibirapuera toca de graça para o público, é bem legal, cada semana é uma sinfônica que toca, e aí a gente inverte o palco. Ou seja, a gente troca de dentro para fora, né? Essa vista é lá da plateia para fora. A gente fecha com as rotundas, pernas, bambolinas, a caixa cênica ao contrário, e a orquestra toca para o parque ali, ao ar livre, é um negócio bem bacana. Quando está tendo espetáculo normal, o portão está abaixado e aí toca para dentro. Mas esse é um caso específico de um sistema motorizado e contrapesado. Agora, para a cenotecnia, a gente nunca usa esse sistema. Ou ele é elétrico, motorizado, ou ele é contrapesado. O contrapesado é bem mais barato e também requer menos manutenção, quando bem utilizado, extremamente seguro, né? E que funciona muito bem. Hoje, até hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma das referências que a gente tem, se utiliza esse sistema contrapesado. Que é o manual. Então, é um sistema de equilíbrio, né? Põe peso na vara, põe cenário lá, põe contrapeso no carro e aí tu consegue manobrar facilmente, né? Aqui, já mostrando o Teatro de Paulínia, né? Não sei se a maioria das pessoas são aqui, muita gente acho que deve conhecer. Esse é um teatro que teve uma outra peculiaridade, foi um consórcio, né, da OAS, Construbase e a Telem. Então, as construtoras construíram o teatro, né, criaram tudo, entregaram para a gente como está essa foto, sem nada dentro. A partir daí, a Telem fez todo o recheio do bolo, né? Toda a parte de tratamento acústico, tudo que vocês estão vendo aí, acústico, eletroacústico, infraestrutura elétrica, elétrica cênica, ar-condicionado, poltronas, elevador de palco, piso, concha acústica, porque, nesse caso, o Teatro de Paulínia é uma sala multiuso, então ele também é um cinema digital, Dolby 5.0, né, já preparado para receber tanto uma orquestra, quando a gente utiliza com a concha, como um espetáculo teatral normal, como um balé, enfim, são várias aplicações que a gente pode utilizar nesse teatro. Uma outra obra que a gente vem fazendo hoje, está finalizando já, mas já tem essa cara, isso aí já é uma foto, né? É o Teatro Nacional de Lima, no Peru, que hoje, para Telem, passou a ser a maior obra, até maior do que a Cidade da Música, mesmo porque está a alguns 1000 quilômetros de distância, né? E, nesse caso, assim como na Cidade da Música, o Teatro de Paulínia, toda a concepção também foi da Telem. É uma parceria com uma construtora peruana, e aí a Telem fez o projeto e a execução, né? Só uma pergunta, lá especificamente, a altitude fez vocês repensarem alguma coisa do projeto? Não? Lá, a altitude de Lima, você disse? Não teve nenhuma interferência. A Erika falou que ela disse que ia fazer isso, ela me avisou. Pode ir lá na
Se você puder colocar lá naquele de Paulínia, Érica. Aqui, volta uma foto aí. Aqui, né? Não, acho que... Mas põe para frente uma. Que é a parte do rudimento que eu queria... Aí, essa daí. Aqui é um exemplo, né, daquela parte da estrutura do prédio estar preparada e reforçada para atender a demanda. Vocês terem uma ideia, tudo isso aqui é de aço, né? Paulínia tem mais ou menos 80 mil quilos de aço, aí, só de estrutura, fora a capacidade que o sistema tem para carregamento das varas, de cenário e tal. Essa é a sofita deles? É a sofita essa? Isso, tem gente... Hoje a gente chama de rudimento, mas tem gente ainda que chama de sofita, etc. Então, nesse caso aqui, nós atirantamos, jogamos esforços para cima, né, e engastamos algumas coisas nas paredes, mas o prédio estava devidamente preparado para isso. Vocês podem ver os dutos de ar-condicionado correm bem pelo canto lá, né? Então, ou seja, não estão interferindo em absolutamente nada na parte cenotécnica, que inicialmente, por exemplo, tinha um problema, mas aí ele foi, então, por isso, né, a gente diz da compatibilização que a gente precisa dessa área sobre o palco, principalmente, totalmente livre. Então, daí a importância do projeto com as outras instalações, seja de ar-condicionado, elétrica, hidráulica, incêndio, CFTV, enfim, tudo isso precisa estar compatibilizado. E, além disso, aqui um caso clássico aí de um tipo de elevador, né, de palco que a gente também faz, que é confuso, que esse é um elevador para orquestra, né, que, no caso de Paulínia, foi por conta de valores, a gente resolveu instalar esse tipo de sistema, mas que hoje já está ficando um pouco para trás. Ele funciona, né, mas é um sistema caro, a gente tem que fazer uma perfuração no solo, em alguns lugares, por exemplo, isso não permite, lá o Teatro do Shopping Iguatemi, por exemplo, é um deles, que por estar num shopping, se a gente fizer vazar lá, a gente vai entrar dentro de uma loja lá, então tem lá as suas limitações, né? Porque esse fuso ele vem todo para dentro da terra, então lá a gente usa um elevador importado que a gente corrente, parece uma corrente de motocicleta, só que eu acho que eu mostrei para os alunos ontem, né? É um mexicano, é o da empresa mexicana. Não, esse é americano. Americano, que ele vai entrando com uma corrente, vai encaixando, né? Isso. E a gente pode instalar ele aqui, ele só precisa ser fixado ao chão. Eu vi lá na Light Week, tinham lá. E a gente tem um controle dele, né, de subida e descida, de movimento, de tempos, etc. Muito bacana, coisa que esse tipo de motorredutor não permite com a precisão necessária. Então, mesmo assim, ele funciona bem. No caso de Paulínia, aí ele funciona bem, que é só para subir e descer a orquestra. Então, como a gente não movimenta ele durante o espetáculo, então ele funcionou bem. Agora, e quando tem a necessidade, por exemplo, no Teatro Abreu, né, lá em São Paulo, vocês estão acostumados a ver lá os musicais que acontecem lá, lá a gente tem muita movimentação de elevador, tanto para orquestra como para cenário, etc. Então, a gente precisa ter um sistema mais convincente, aí, mais moderno, para poder fazer essa parafernália toda funcionar. Que é um outro detalhe, muita gente, né, que não está acostumado a viver nesse mundo, que vai simplesmente só para ver, né, espetáculo teatral, não tem ideia da infraestrutura e da parafernália que a gente precisa para fazer esses espetáculos acontecerem. Como, por exemplo, está tendo lá no Teatro Bourbon, em São Paulo também, as bruxas de... É isso. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, que as meninas saem voando lá, aquilo lá foi um caos para a gente poder fazer, elas içadas por cabo de aço, e o cabo de aço não aparecer. Então, às vezes, quem está lá fala, nossa, é legal ver, mas não tem ideia de como faz para isso acontecer, né? O Teatro Abril agora está acabando de apresentar o Mamma Mia, que é um musical maravilhoso, lá só recebe espetáculo da Broadway, e a gente vai começar a montar lá a Família Addams. Só para vocês terem uma ideia, são 4 meses de montagem no teatro, só para fazer toda a produção de efeitos especiais funcionar. Então, é uma parafernália absurda, né? São mais de 100 pessoas trabalhando, a gente vai desmontar praticamente a área do palco toda para poder receber esse espetáculo, que hoje começou já há 2 semanas em New Orleans, e saindo de lá já vem aqui para o Brasil direto. A gente começa ensaio já em fevereiro, mas a montagem já no final de dezembro. Então, precisa ter uma infra bem preparada para receber. Aqui, a Rede Sesc, a gente destacou o Sesc Belenzinho, que foi a última grande obra que nós fizemos
o SESC lá em São Paulo, é um dos clientes mais importantes da Telem, o sistema S como um todo, né? SESC, SESI, SENAI, SENAC, etc. E esse Belenzinho ele tem uma particularidade, assim, primeiro que o lugar onde é uma antiga fábrica, né, foi um processo que se arrastou aí por mais de 10 anos, né, quando eu estava na Telem, entrei na Telem, já se falava dessa unidade, e hoje virou um espaço cultural polivalente, né? Então tem o teatro, que a gente vai mostrar aí, 2 salas multiuso, aí o teatro é um teatro pequeno, mas extremamente tecnológico, que é o que eu falo, né? Apesar de não ter uma grande capacidade para público, mas ele está apto a receber os maiores espetáculos que podem chegar aqui em São Paulo, por exemplo, como recebe o Teatro Abril. Então, ele tem pé direito alto, estrutura reforçada, disponibilidade de carga elétrica bacana, enfim, foi tudo bem pensado no palco, apesar do teatro ser pequeno, a sala, né, para público, mas o palco é sensacional. Então, por isso que faz do que faz o SESC, né, que é a parte já das varas, parte toda de cenotecnia, de movimentação, etc. Né? Aqui, já mudando um pouquinho, é uma outra área que a gente atua, que também a gente faz a parte de construção e que as interferências são praticamente as mesmas, né? De teatro, a gente tem problemas com o pessoal de ar-condicionado, podem ver que tem uma boca de ar-condicionado saindo ali daquele grid. A gente tem, no caso de estúdio de TV, apesar da gente hoje estar usando muita luminária fria, né? Que reduz drasticamente o consumo de energia, mas ainda pelo interior do Brasil, aí, esse pessoal ainda não tem disponibilidade de verba para poder adquirir essas luminárias mais caras. Então, o problema da energia elétrica, né, é um outro ponto crítico para esse tipo de instalação e tal. E que a gente também atua, né? Os estúdios da EBC, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Brasília, são 4 mega estúdios, né, que é a antiga Radiobras, e que agora nós fizemos para eles lá em Brasília. Dos 4, 3 já estão em operação, e o 4º a gente está finalizando aí agora, até o fim do ano. É uma outra área, né, de broadcast que a Telem também atua. Aí são vários cenários montados lá naquele estúdio, né? Aí tem um sistema de grid, aí a parte de cima já não tem nada a ver com aqueles sistemas de teatro, né? Geralmente esse tipo de instalação é fixa, né? A gente faz lá um jogo de dama, como se fosse ali com uma infraestrutura metálica para pendurar as luminárias ali, para poder fazer a luz. Isso aqui, no caso, é um telejornal, né, com 3 pontos de câmera. Então, tem uma luz frontal de preenchimento, um backlightzinho ali, e está pronto. Aí a gente já passou por esse municipal. Aí o municipal de São Paulo agora, né? Então, aqui essa parte que eu estava falando também das poltronas, a parte da plateia baixa, além de toda a cenotecnia, né, a parte da cortina, naquele lambrequim lá em cima, aquela concha acústica toda iluminada ali no formato de arquibancada, são os elevadores também, como no Municipal do Rio de Janeiro. Isso tudo é projeto e concepção da Telem, além de todo o sistema de mobilidade de varas, infraestrutura elétrica, atualização do sistema de ar-condicionado, aqui as varas de luz na plateia, né, nas galerias lá em cima, com os equipamentos, né? Lembrando que a Telem, além de ser uma instaladora e uma indústria, né, nós temos uma fábrica certificada ISO lá em Taubaté. Nós exportamos estruturas de alumínio também para os Estados Unidos. Nós, por exemplo, o palco do Rock in Rio, né, para quem não sabe, também é nosso, né? Os palcos de apoio, o palco Sunset, o palco Mundo e etc. Toda a infraestrutura lá de palco do Rock in Rio, fomos nós fornecemos boa parte delas, desde as barricadas que faz a contenção da plateia, etc. E, por último, não sei se eu consegui passar tudo que eu gostaria, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa... Posso fazer a pergunta? Eu mesmo. Opa. Você disse que tem um sistema, porque você está falando do sistema de vara de iluminação, que é o sistema convencional, que você tem as varas distribuídas com os pontos de iluminação. Esse sistema que você está falando é o mesmo que tem, não sei se você conhece o Teatro de Ipatinga. É aquele que você coloca os pontos de iluminação em qualquer vara cenográfica? O de Ipatinga que você está falando é o SESI? Acho que é o SESI. É o SESI, fomos nós que fizemos. Não exatamente, é um pouco diferente. Lá é um sistema que ficou entre um e outro. Esse sistema que eu estou falando
ao invés da gente já ter varas de luz posicionadas contrapesadas no palco em determinados pontos, nós temos todas as varas são cenário, nenhuma vara é de luz. Então nós fornecemos as varas de luz em 3 metros de comprimento, ou no máximo 4, para elas não ficarem muito grandes, né? 4 já até meio grande. A gente sugere que seja no máximo 3, com 6 tomadinhas, etc. E move, é um perfil elétrico já com as tomadas embutidas e um cabo para conexão. Então tu vai lá, pendura ela na vara de cenário, onde você precisa daquele ponto de luz, e puxa as gambiarras, né, as extensões, para as caixas de tomada. Então, a infraelétrica, que antes estava toda embutida nas varas, agora elas estão nas varandas laterais e no fundo do palco. E essa fiação fica solta? Como é que ela... Fica solta. Fica solta. Fica até o aspecto visual... não é assim tão... Não, mas ninguém vai os ver melhores também. não, mas é o que a técnica pede hoje, a mobilidade, a praticidade de instalação desse sistema, porque depois você chega lá, não precisa se preocupar onde está a vara de luz. Você monta o seu cenário, esquece onde está a vara de luz. Depois do cenário montado, monta a luz da forma que você quiser. Então fica um sistema... conceito novo, eu achei interessante. Bem prático de fazer. Fica mais barato, ou você já tem que deixar... Bom, você tem que deixar um berço de elétrica de tudo. Por exemplo, se você vai usar 30 dimmers de 12 canais... acaba ficando, a elétrica tem um peso considerável nessa instalação. Né? E acaba ficando, porque geralmente os dimmers ficam na região do palco já. E como nós localizamos essas caixas de tomadas nas varandas, então, em primeiro lugar, já não tem que ter a vara descer, fazer todo aquele curso de 20 metros de altura com 30, 40 circuitos para cair dentro de um cesto. Não, a gente não. As caixas de tomada já estão fixadas lá, é só a distância da caixa de tomada para o dimmer e pronto. Não precisa ter mais aqueles 40 linhas. As caixas de tomada ficam na varanda. Nas varandas, laterais. E o dimmer no fica fundo numa do sala palco. de dimmers. Geralmente muito próximo das varandas. Então a gente distribui os dimmers às vezes em 2 salas, às vezes em uma. Depende do projeto. Né? Então, até falando de dimmer que eu comecei a falar, a Telem, além dessas instalações e tudo mais, a Telem também fabrica equipamento, né, refletores dentro desse kit que a gente deixou, acho que deve ter o catálogo de equipamentos. Então, além da gente representar também algumas marcas internacionais, a gente fabrica equipamento também, né, Fresnel,